se você tem buscado por direcionamento esse vídeo para você. Gálatas 5:16 em diante, que diz assim: quero dizer a vocês o seguinte: deixem que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês e não obedeçam aos desejos da natureza humana, porque o que a nossa natureza humana quer é contra o que o Espírito quer, e o que o Espírito quer é contra o que a natureza humana quer. Os dois são inimigos, e por isso vocês não podem fazer o que vocês querem. Porém, se é o Espírito de Deus que guia vocês, então vocês não estão debaixo da lei. As coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas. Elas são a imoralidade sexual, a impureza, as ações indecentes, a adoração de ídolos, as feitiçarias, as inimizades, as brigas, as ciumeiras, os excessos de raiva, a ambição egoísta, a desunião, as divisões, as invejas, as bebedeiras, as farras e outras coisas parecidas com essas. Repito o que já disse: os que fazem essas coisas não receberão o reino de Deus. Mas o Espírito de Deus produz o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio. E contra essas coisas não existe lei. As pessoas que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a natureza humana delas, junto com todas as paixões e desejos dessa natureza. Que o Espírito de Deus, que nos deu a vida, também controle a nossa vida. Aqui eu enxergo claramente Paulo aconselhando cristãos e não cristãos. Eu quero falar algo aqui debaixo de muito temor, com muita cautela. Nós, como igreja, precisamos tomar muito cuidado. Nós, como igreja, não devemos causar escândalo. Nós é quem anunciamos Cristo Jesus. Para quem nos conhece, sabe se estamos sendo coerentes. Precisamos entender que, querendo ou não, a igreja ela é referência para quem não conhece Cristo. A igreja ela é referência para os que estão lá fora. Nós precisamos caminhar debaixo de temor e tremor, onde quer que nós estejamos. Se eu alego que Cristo Jesus é o meu modelo, e tudo que eu estou fazendo é manifestar as obras da carne, isso denuncia que eu já estou me sujeitando a um padrão mundano. Você entende? Jesus andou no meio de muitos, mas ele não foi influenciado. Ele influenciou. É diferente. Não é porque eu sou cristã que eu não vou num aniversário de família. Não é porque eu sou cristã que eu não vou conversar com uma amiga que se afastou ou que não conhece a Cristo. Não é isso. Não é isso. Isso é religiosidade. Eu não estou aqui falando sobre religiosidade, eu estou falando aqui sobre um comportamento que a Bíblia nos instrui a ter. Não estou aqui falando que você precisa ser quadrada. Mas, se nós alegamos ser cristãos, servos de Jesus Cristo, precisamos nos comportar como tal. Deixem que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês. Uma pausa. Ah, Kathleen, porque eu faço isso, que não sei o que, mas eu não consigo e tal. Isso é porque você colocou Deus no lugar de único, mas tirou Ele do lugar de primeiro. Uma vez que você decidir que Jesus governe a sua vida, você vai ver a diferença. Parte B. E não obedeçam aos desejos da natureza humana. Ou seja, você tem direito de escolha. Você continua fazendo porque decide se sujeitar. Você continua fazendo porque você está escolhendo por isso. Ai, que não sei o que eu não consigo. Consegue. Eu sou prova viva para dizer para você que você consegue, sim. Ah, mas é uma dependência emocional terrível. Consegue, sim. Ai, menina, mas eu bebo muito e eu gosto, mas eu não consigo. Você não tá entendendo? Não consigo. Consegue, sim. E eu não estou falando sobre vício. Eu estou falando sobre obras da carne. Obras da carne. Dos meus 15 anos de idade aos meus 23 anos de idade,
Eu tinha uma dependência emocional, síndrome do pânico, sofria com ataques de pânico terrível, uma ansiedade absurda que não me deixava nem sequer tomar banho sozinha. Alguém tinha que estar na porta. Tá entendendo? Não, Kathleen, mas o que tem a ver isso com as obras da carne? Eu já tinha aceitado a Jesus, mas ainda não tinha me convertido. Eu ainda me sujeitava a padrões mundanos. Eu era acompanhada por líderes maravilhosos que sabia da minha situação e dizia: Kathleen, você consegue. E eu dizia: eu não consigo. Chegou um tempo em que o inferno mesmo queria me fazer de marionete. Não é porque o inferno queira fazer você de marionete que você não consegue sair dessa situação, tá? E com isso foi indo até os meus 23 anos de idade, onde o Senhor falou algo comigo específico e eu guardei. Eu não morava com a minha mãe. Me sujeitei a ficar na casa da minha ex-sogra, vendo o meu ex-namorado com outra mulher dentro da mesma casa. E eu me sujeitei a isso por conta da situação que eu estava passando. E lá fora eu escutava N coisas, mas eu ignorava porque só eu e o Senhor sabia da realidade que eu estava vivendo. E eu me recordo que ao voltar da igreja eu já fui direto para casa da minha mãe e disse: é aqui que eu vou ficar, não vou voltar mais para lá e que não sei o que. Eu já com 23 anos de idade. E eu lembro que nessa primeira noite que eu voltei para casa da minha mãe, eu passei muito mal. Tive um pico de ansiedade, um ataque de pânico terrível. Entrei em desespero. E eu lembro que... Ai, essa parte é tão... E aí eu me lembro que exatamente às 5 horas da manhã eu dei um salto da cama por conta do ataque de pânico. E quando eu fui ver, eu já tava na calçada. Se alguém passou ali na rua, pensou que eu era doida porque eu estava falando alto. E eu me recordo que eu cheguei na calçada e eu falei exatamente assim: Jesus, eu estou passando mal. Meu coração está extremamente acelerado. Me ajuda. Me ajuda. Eu preciso do Senhor agora. E eu lembro que eu me abaixei na calçada e eu disse: eu preciso do Senhor agora. Agora, me ajuda. Se o Senhor realmente falou comigo o que falou, me ajuda agora. E aquele coração que estava do nada, ele fez Eu acho que essa foi uma das experiências mais doidas que eu já tive com Jesus. E eu tomei um susto assim, porque foi imediato. Quando eu falei: Jesus, eu preciso do Senhor agora, eu tive uma sensação muito doida dentro de mim. De fato, foi como se tivesse feito... E eu senti aquela calmaria que há anos eu não sabia o que era. E eu entrei pra dentro de casa e eu falei: eu vou tentar dormir. Se eu acordar, se até de manhã eu continuar desse jeito, acabou. Inferno, tu perdeu. E de manhã, ao acordar toda feliz, eu comecei a declarar: inferno, tu perdeu. Eu sei o quanto vai ser difícil e eu vou precisar relutar com a ansiedade. Mas dependência, marionete, aqui não. E ali, conforme eu fui renunciando, escolhendo obedecer todos os dias, permitindo que o Senhor governasse minha vida, Ele foi me transformando e assim continua até que Jesus volte. E por que eu tô te falando tudo isso? Porque só quando eu voltei para minha mãe que eu enxerguei que de fato foi uma escolha ter ficado debaixo de um jugo terrível, anos e anos. Eu disse: Senhor, me perdoa, isso poderia ter mudado muito, muito antes. E para te edificar, eu quero compartilhar aquilo que o Senhor falou comigo, para que eu tomasse essa atitude. Lembro-me que o apóstolo estava ministrando e ele disse: até que ponto vai o seu amor por Cristo? Na mesma hora eu abaixei minha cabeça e eu ouvi o Espírito dizer: você diz tanto que me ama. Até que ponto vai o teu amor por mim? E aí eu lembro que eu disse: eu vou te provar que te amo. Aí foi nesse dia que eu voltei pra minha mãe e aconteceu tudo aquilo que eu falei. E eu lembro que eu escutava muito, principalmente da minha mãe, quando olhava pra mim, já há algum tempo na igreja, dizia: se for pra eu ir pra igreja e continuar desse jeito, prefiro ficar em casa. É esse tipo de reação que a igreja não pode causar. Se nós alegamos que Cristo é o nosso modelo, não devemos manifestar as obras da carne, mas o fruto do Espírito. Eu não sei se você é como a Kathleen do passado, que até aceitou a Jesus, mas não havia se convertido.
Não sei se você não é cristão, quem sabe você ainda não conhece a Cristo. Mas uma coisa eu te digo, e por que não dizer aconselho? Vale a pena abrir mão dos prazeres da carne. Vale a pena viver para Cristo. Permita que o Senhor governe a sua vida. Permita que o Senhor te transforme todos os dias. Todos os dias. Vale a pena. Deus te abençoe.